O mistério, para mim, é fundamental quando eu faço cinema. E para mim, o homem não tem mistério nenhum. Eu acho o homem chato. Então eu sempre sou inspirado pelos personagens femininos. Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Em Cartaz na área, trazendo as estreias da semana nos cinemas. Então é só o tempo de você fazer aquelas duas coisas tão importantes para nós dois, que são a inscrição no nosso canal e o like no vídeo, e a gente já vai para cima e já começa o nosso papo sobre cinema. Alright? Alright! Na nossa primeira estreia, Traição entre Amigas, Penélope, estudante de psicologia, e Luísa, estudante de jornalismo, são amigas inseparáveis. Uma amizade construída no curso de teatro. Só que essa união vai ser abalada quando a Penélope, personagem da Larissa Manoela, fica com o namorado da Luísa, interpretada pela Giovanna Rispoli. Na frente das câmeras, não tem muita dúvida. Larissa Manoela é a grande estrela do filme. A Giovanna Rispoli está construindo o nome dela, fez novelas, como Totalmente Demais, séries como O Mecanismo, já está no 4º filme. Mas a Larissa Manoela tem mais nome. Antes mesmo de estourar como a Maria Joaquina, na versão brasileira da novela mexicana Carrossel, ela já vinha em direção ao sucesso, também no teatro, na televisão, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, e já no cinema, Criancinha, sendo dirigida por Selton Mello em O Palhaço. Mas nada comparado para ela com a dimensão atingida por Carrossel. Um sucesso enorme, ainda que com um personagem antipático, mas que foi parar no cinema 2 vezes, inclusive com direito a virar subtítulo no segundo, O Sumiço de Maria Joaquina, de 2016. Já no ano seguinte, ela esteve em um filme junto com a Giovanna Rispoli, Fala Sério, Mãe, o que nos leva para o nome de outra estrela de Traição entre Amigas, só que essa atrás das câmeras. É que tanto Fala Sério, Mãe, quanto Traição entre Amigas são baseados em livros da autora Thalita Rebouças, uma craque da literatura para adolescentes, especialmente as meninas. A Thalita tem também uma bela carreira como jornalista, mas o sucesso maior mesmo ela conquistou na literatura. Inclusive, vários livros dela foram adaptados para o cinema, começando com É Fada, em 2016, e seguindo com o próprio Fala Sério Mãe, Tudo por um Popstar, Ela Disse e Ele Disse, Uma Fada Veio Me Visitar, esse com a Xuxa, entre outros. E sempre com a Thalita Rebouças escrevendo o roteiro, sozinha ou em parceria com outros roteiristas, como é o caso desse Traição entre Amigas, que é baseado no primeiro livro dela, de 2000, e onde ela divide a pena com Marcelo Sabac. E a produção do filme tem uma terceira estrela, ou astro no caso, e eu nem estou me referindo ao Marcelo Sabac, mas ao veterano diretor Bruno Barreto, 70 anos. Vindo de uma família que é praticamente sinônimo de cinema, filho dos produtores Luiz Carlos e Lucy, e irmão do Fábio Barreto, o Bruno começou a dirigir cedo. Com apenas 17 anos, lançou seu primeiro longa-metragem, Tati. Menino prodígio fenomenal, em 1976, com 21 anos, comandou aquele que durante 34 anos seria nada mais nada menos que o maior sucesso de público da história do cinema brasileiro, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Com mais de 10,7 milhões de espectadores, ele só seria superado em 2010 por Tropa de Elite 2. Hoje é o 5º colocado, atrás também de Os 10 Mandamentos do filme, Minha Mãe é uma Peça 3 e do primeiro colocado, ainda que seja um sucesso artificial, bancado pela Igreja Universal do Reino de Deus, Nada a Perder, que é a cinebiografia do líder da igreja, Edir Macedo, que teve muitos ingressos esgotados em sessões que estavam vazias. Mas isso é outra história. Bem antes disso, o Bruno Barreto seguiu emplacando sucessos, seja no Brasil, com Gabriela Cravo e Canela, Bossa Nova, O Casamento de Romeu e Julieta, Croa, o filme,
seja em Hollywood, onde fez 4 filmes: Assassinato sob Duas Bandeiras, Atos de Amor, Entre o Dever e a Amizade e Voando Alto, nos quais dirigiu ganhadores do Oscar, como Robert Duvall, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, além de gente do tamanho de Dennis Hopper, Andy Garcia e Hal Holbrook, além também da então futura esposa Amy Irving, ex-mulher de Steven Spielberg, e com quem o Bruno ficou casado por 9 anos e com quem tem um filho. Mas talvez o momento de maior destaque e reconhecimento da carreira do Bruno Barreto tenha vindo em 1997, com a indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro para O Que É Isso, Companheiro. Depois de ficar 11 anos afastado do cinema, ele voltou no ano passado mais produtivo do que nunca. Só nesse período de 1 ano e 7 meses, esse já é o 3º filme dele, depois das comédias leves Férias Trocadas e Vovó Ninja. Sobre esse lançamento de agora, centrado em 2 mulheres jovens, ele disse, abre aspas, nenhum. Eu acho o homem chato, então eu sempre sou inspirado pelos personagens femininos. É claro que eu gosto de gente complexa. Eu acredito que ninguém seja totalmente bom, totalmente mal. Então, eu me esforço muito com os roteiros para que os homens fiquem personagens interessantes, mas o ser feminino é a razão pela qual eu faço cinema. Fecha aspas. Palavras fortes. Traição entre Amigas está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 1 hora e 59 minutos. Eu já emendo essa estreia brasileira com outra estreia brasileira. É a comédia Perfeitos Desconhecidos. Um casal recebe um grupo de amigos para um churrasco em sua nova casa. E aí, atendendo a um desafio proposto pela filha adolescente, eles colocam todos os celulares em cima da mesa e leem em voz alta todas as mensagens, além de expor todas as ligações que chegarem. E aí é claro que os segredos deles vão vir à tona. Esse filme entrou para o Guinness, o livro dos recordes. Digo, não exatamente esse filme, mas o original e todas as suas versões. E é justamente o fato de ter tantas versões que levou esse filme ao livro que registra os grandes feitos da humanidade. A versão brasileira é nada menos que a 24ª. O primeiro, 9 anos atrás, foi feito na Itália. Depois viriam Grécia, Líbano, Espanha, Índia, Hungria, Turquia, Vietnã, França, Coreia do Sul, Polônia, México, Rússia, Indonésia, Alemanha, Japão, Romênia, Israel, República Tcheca, Malásia, Holanda, China e Armênia, não necessariamente nessa ordem. E agora, o Brasil, que é o primeiro país sul-americano a ganhar sua versão de Perfeitos Desconhecidos. O fato dessa história ser recriada em tantos e tão diferentes países é uma prova do caráter universal que ela tem e de que o celular cria todo um mundo que nem sempre a gente quer exposto, mesmo que não tenha nada demais. Afinal, a privacidade não existe só para quem tem alguma coisa a esconder, né? O roteiro da versão brasileira teve a boa sacada de trocar o jantar do original italiano pelo churrasco ensolarado que tem mais a nossa cara. Também foi filmado de forma linear, ou seja, a sequência em que as cenas aparecem no roteiro é a mesma em que elas foram filmadas, o que não é tão comum no cinema. O que se faz normalmente é dar prioridade para logística de viagens e disponibilidade de atores e equipe, o que na maioria das vezes faz com que as cenas que estão no final do filme sejam rodadas já nos primeiros dias de trabalho e vice-versa, tudo meio embaralhado. No caso de Perfeitos Desconhecidos, como o filme se passa basicamente em um mesmo ambiente, com os mesmos atores, ficou mais fácil de filmar em sequência, o que facilita o trabalho dos atores na progressão dos personagens. Mas se eu posso fazer uma ressalva, é justamente em relação ao elenco. Danton Mello, Sharon Menezes, Débora Lan, Fabrício Boliveira, Gisele Thier, são todos bons atores. Mas eu acho que falta um brilho, um ou dois atores ou atrizes para desequilibrar um pouco mais o jogo. Mas tudo bem, podia ser pior. Perfeitos Desconhecidos está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 1 hora e 31 minutos. Agora tem a última das 3 estreias da semana que eu comento aqui no Em Cartaz de hoje. É o desenho animado Jesus, a Luz do Mundo. A chegada do Messias era muito esperada, mas quando finalmente aconteceu,
não era bem o que as pessoas esperavam. Ainda assim, os apóstolos sentiram que havia algo de especial naquele homem e ficaram ao lado dele. O resto da história, você sabe. Quem automaticamente associa desenho animado com crianças precisa rever seus conceitos. Claro, na maioria dos casos, as animações miram mesmo o público infantil, ou no mínimo toda a família. Mas em muitos casos, o público preferencial é o adulto, ou no mínimo o adolescente. No caso de Jesus, a luz do mundo, a intenção parece ser mesmo a de atingir um público mais amplo. Os traços são atraentes para as crianças. A classificação indicativa é 10 anos. Mas os episódios da vida de Jesus são contados de modo que adultos também se encantem. Talvez só não seja muito correto dizer que o filme mire todos os públicos. Isso porque é uma produção da The Salvation Poem Projects. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos dos Estados Unidos, dedicada a espalhar a palavra de Jesus pelo mundo. Mas, como o site deles deixa claro, o objetivo deles não é necessariamente converter, trazer novos adeptos para o cristianismo. Antes de tudo, eles produzem filmes e vídeos para quem já é um seguidor da palavra de Cristo. E de qualquer denominação, católicos, evangélicos, enfim, cristãos. E para igrejas de qualquer tamanho. Ainda segundo o site, o conteúdo deles é traduzido para quase 100 idiomas e distribuído em 25 países. Entre eles, como podemos ver, o Brasil, onde Jesus, a luz do mundo, está em cartaz nos cinemas com duração de 1h31. Agora, a única coisa que eu não entendi é que, ao contrário do que costuma acontecer com filmes sobre a vida de Jesus, esse vai ter uma continuação, anunciada para 2028. Vamos aguardar para ver como vai ser. Tchau!